sobre de vela, que temos gente maré. Venha, venha, fidalgo, traga-te contigo teu acompanhante. Venha, venha, acompanhe-me para a viagem dos povos ardentes. Meu Deus. Tomada 1. Olá, tudo bem, gente? Que bom revê-los. Gente, hoje eu tô aqui com uma motivação diferente, porque hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de literatura. Eu vim a pedido de alguns amigos meus que estão precisando de alguns tipos de aula, por exemplo, matemática, literatura. Gramática eu não me garanto, mas literatura, matemática, física, química, entre outras coisas aí, talvez eu possa ajudar eles e até mesmo vocês com esses assuntos que talvez seja com algumas pendências. Eu vou focar nos assuntos do primeiro ano, porque foi o ano que eu cursei em 2023 e tá todos os assuntos fresquinhos aqui na cabeça. Bem, como hoje a gente vai falar sobre literatura, eu vou falar primeiro de um assunto que me persegue, vamos falar assim, né? Que é um assunto de uma peça teatral do Gil Vicente, que é bastante importante para a literatura. A peça dele que a gente vai ver é O Alto da Barca do Inferno. Ele é dividido em 3, só que hoje a gente vai ver especificamente o Alto da Barca do Inferno. São 3 altos: Alto da Barca do Céu, Alto da Barca do Inferno e Alto da Barca do Purgatório, se eu não me engano. Mas o importante para o primeiro ano é o Alto da Barca do Inferno. Eu acho que eu já vi isso umas 5 vezes em toda a minha vida, porque eu vim em Portugal, depois eu fiz uma peça teatral sobre isso no colégio daqui de Manaus, depois eu vi de novo em Curitiba, e como as grades de estudo de Curitiba e a daqui de Manaus eram diferentes, lá a gente primeiro viu o Alto da Barca do Inferno, e aqui eles viram, sabe o quê? Eles viram, tipo rei. Daí depois eu tive que ver de novo o Alto da Barca do Inferno, então eu já tô meio que enjoando. Então eu espero que esse seja o último vídeo, uma das últimas vezes, entre várias e várias aspas, que eu vejo esse assunto, porque ele também cai no Enem. Então vou ter que dar uma revisada depois. Eu espero que esse vídeo até me ajude no futuro, caso eu esqueça de alguma parte importante ou de algum tipo de resumo. Gente, bora lá com uma introduçãozinha bem básica sobre o que é o Alto da Barca do Inferno. Eu já devo ter falado, é uma peça teatral escrita pelo Gil Vicente, considerado o primeiro grande dramaturgo português. A obra escrita no início do século XVI. A obra ela foi escrita no início do século XVI e satiriza os vícios e a corrupção da sociedade da época. A trama se desenrola quando os personagens vêm vindo e eles estão representando diferentes classes sociais. E essas classes estão sendo julgadas ou na barca do inferno ou na barca da glória, dependendo das suas ações em vida. Gil Vicente, ele ficou conhecido. Gil Vicente, ele utiliza uma linguagem vívida e cômica para poder abordar questões morais e sociais, criando uma obra de grande importância no contexto da literatura e para o teatro medieval. Gil Vicente, ele, como era muito cristão, ele decidiu escrever O Alto da Barca do Inferno para ser uma forma humorística de julgar todas as pessoas, não especificamente as pessoas, sim as profissões e algumas pessoas que exerciam aquela profissão de maneira errada, só para o seu alto bem-estar e prejudicando os outros. A gente vai ver profissões e alguns estados sociais, por exemplo, o fidalgo, que é da nobreza. Ele não julga todos, ele julga alguns, entende? Então não é uma crítica à profissão, é algumas pessoas. Vocês têm que ter isso em mente. Ele julga também, deixa eu ver aqui, a Brígida Weiss, que é um tipo de... Vou pôr a palavra aqui, mas eu não vou falar isso. Depois eu falo, mas agora eu acho que não há necessidade.
Gil Vicente ele foi um destacado dramaturgo, poeta e músico português do século XVI, muitas vezes considerado o pai do teatro português. Ele escreveu durante a época do Renascimento, uma época de intensas mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, e a sua obra, incluindo o Alto da Barca do Inferno, reflete as complexidades dessa era. As motivações para ele escrever essa obra foi a crítica social, o contexto religioso, entre várias outras coisas. Agora, pontuando melhor essas partes do motivo da qual ele escreveu essa obra, vamos por partes para ficar melhor. A crítica social, o Gil Vicente ele usou suas peças para poder satirizar e criticar os vícios e a corrupção da sociedade da época. Isso daí eu já expliquei para vocês. E o Alto da Barca do Inferno é uma alegoria moral que aborda questões éticas e sociais. A segunda parte, o segundo motivo, é o contexto religioso, que nem eu falei para vocês. O Gil Vicente ele é um católico rigoroso, sabe? Então, a obra dele reflete a forte influência da religião na sociedade medieval portuguesa. Vicente explorou temas como pecado, redenção e julgamento final, usando personagens que representam diferentes classes e aspectos sociais da moralidade. Terceiro motivo é que tem a educação moral e religiosa. Vicente pretendia não apenas entreter, mas ele também pretendia, através do riso, ensinar as pessoas que aquela era a maneira certa de agir e que no final das contas ia ter um julgamento, ia ter a redenção e todos os pecados seriam postos no papel e ia servir para te julgar no final. E que aquilo ia decidir o teu futuro depois da morte. Se ia para o céu ou se ia para o inferno. E essas peças eram apresentadas em eventos públicos, alcançando uma alta audiência, influenciando a cultura popular. Bem, o teatro popular. Já pula para outra parte, que é o teatro popular, e é o quarto motivo. Gil Vicente Estou meio ansiosa aqui, gente. Perdão. Gil Vicente contribuiu para a consolidação do teatro da língua portuguesa, usando uma linguagem próxima do povo, e as suas peças eram apresentadas em eventos públicos, alcançando audiência inimaginável, principalmente de cristãos. Como os personagens eles são bem desenvolvidos durante a obra, e esse vídeo é mais uma introdução do que seria, para que serve e etc., eu vou só dar um resumo bem rápido sobre todos os personagens, e se vocês quiserem mais informações, eu posso fazer um vídeo específico falando sobre todos os personagens. Um resumo mais bem agregado, vamos dizer assim. Então, bora lá. Eu vou falar na ordem que eles foram aparecendo durante a peça teatral. O primeiro de todos é o fidalgo. Ele representa a nobreza e a arrogância. Por isso que ele foi encaminhado para a Barca do Inferno e até ajudou a remar. Ele chega com o seu, vamos falar assim, capataz, porque eu não lembro o nome correto, sabe, os serviçais? Ele chegou com um dos serviçais. E todos os personagens do Gil Vicente, que nem eu falei, eles são bem agregados, eles são bem desenvolvidos durante toda a obra. E o fidalgo, ele tem as características marcantes dele, para quando ele chegar no teatro as pessoas já saberem, aquilo é um fidalgo. Se eu não me engano, é um manto e um trono também, que o serviçal dele vem trazendo para ele. O segundo a chegar lá na orla, vamos chamar de orla porque eu esqueci, no cais. Pronto, já deu certo. Para chegar no cais é um onzeneiro. Onzeneiro. A palavra não deve ser tão conhecida assim para vocês, porque é um tanto antiga, ou sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas onzeneiro é o famoso agiota. Só que onzeneiro é pelo motivo de ele cobrar taxas de 11%. Por isso, onzeneiro. E ele é um homem rico, resumidamente. As características dele, ele é avarento e ganancioso. Não é à toa que ele traz um saco com dinheiro.
É isso aí. Ele consegue ser direcionado para a barca do inferno devido à sua avareza e exploração. Ele cobrava altos impostos às pessoas que emprestavam dinheiro com ele. Ele era muito ganancioso. O terceiro que chegou na barca do inferno e da glória, porque todos eles faziam caminho. Assim, primeiro passava pela barca do inferno, depois eles sempre negavam. Diziam, não, eu não mereço isso, eu fui bom na minha vida e etc. Daí o mauzão, vamos chamar assim, né? Mas é o diabo. Ele dizia, então vai lá na barca da glória, vê se eles te deixam entrar, mas o teu lugar é aqui. O teu nome está na lista, é o que consta aqui. Só que eles, para ter certeza, né, eles iam lá na barca da glória, sempre eram cortados pelo anjo e eles voltavam para a barca do inferno. Então sempre faziam esse caminho. Barca do inferno, barca da glória, depois voltava para o inferno porque eram rejeitados pelo anjo. Então era sempre esse caminho que eles faziam. Agora indo pro parvo, que foi o único... foi um dos únicos que foi pro céu, porque ele era um homem simples. Vocês não devem conhecer talvez a palavra parvo, mas parvo é tipo um bobalhão, um homem bobo, inocente, vamos chamar assim, é melhor. Parvo seria um homem simples e inocente, resumidamente. As características dele: ele é inocente e influenciável, e ele até morreu de uma maneira meio esquisita, que eles falam de maneira depravada lá, mas vamos dizer assim, ele morreu com dor de barriga. Pois é, ele é meio desbocado durante toda a peça teatral, mas ele é inocente. Tudo que ele falava não era por mal. Então ele fez o mesmo caminho, só que ele não teve a volta para a barca do inferno. Ele foi para a barca do inferno, o diabo quis conquistar ele a ficar lá, mas ele não quis e foi a barca do anjo. E ele ficou por lá mesmo. Ele não vai não! Bem, agora indo pro sapateiro e frade. Eu coloquei eles dois juntos porque eles têm pontos em comum, vamos resumir assim. Sapateiro, ele também era ganancioso, ele enganava todos e se fingia de bom cristão. Ele também cobrava altos impostos sobre os negócios lá dos sapatos dele, etc. E ele chega até mesmo com com colar de sapatos, de sola de sapato, então é bem esquisito. Ah, aliás, eu não falei com que veio o onzeneiro. Ah, eu falei do onzeneiro, só não falei do parvo. O parvo, ele vem com uma roupa simples, até mesmo com algumas partes trocadas, tipo meias trocadas. Era um cara simples, resumidamente. O sapateiro, ele vem com um colar de solas de sapato. E, se eu não me engano, ele vem também com uma bolsa de dinheiro. Eu não lembro bem. O frade. O frade. Frade vocês talvez não conheçam, mas é uma das classificações de quem é da igreja, sabe? É tipo um padre, só que eu acho que é um pouquinho mais abaixo. Eu acho. Eu não tenho certeza, gente. Eu sei que ele faz parte da igreja. É isso. Ele vem acompanhado de uma bela moça. Só que não tem nada de bela. Que é a Florença. Esse é o ponto-chave dele pra representar. E ele também vem com uma bata. Eles dois foram, tanto o frade quanto o sapateiro, eles foram pro inferno. Por quê? Porque o frade, não, como é da igreja, ele não poderia ter uma moça. Não poderia ser... Como é que se diz? Não poderia ter uma acompanhante. Tinha que ser acompanhante dele, somente. Por isso que ele não foi encaminhado para a barca do céu. E o sapateiro, ele foi encaminhado para a barca do inferno porque ele representa falsa piedade e hipocrisia. Ele dizia que ele se confessava muito e que por isso ele não deveria ir pro
para o inferno, mas ele confessava e mentia e cometia mesmos erros. Então por isso que ele não pode ir. Daí temos aqui o corregedor. O corregedor é uma parte lá do direito, eu não sei bem o que ele faz. Ele é o símbolo da corrupção judicial e entra na barca do inferno por sua corrupção e abuso de poder. O enforcado, ele foi um tanto ingênuo, vamos ser sinceros, porque ele representa aqueles que buscam desculpas para os seus atos. Ele se diz ter sido enganado, porque um cara lá, aqueles policiais de antigamente, disse para ele que se ele morresse enforcado, ele ia para o céu. Mas se ele está morrendo enforcado, motivos bons que não foram, não foi? No caso, ele cometeu vários crimes e disseram que a forma de redenção dele era morrer enforcado. E ele traz como símbolo a cordinha no pescoço. É meio difícil. E o corregedor, ele traz vários papéis, vários pergaminhos, porque significa lá do símbolo judiciário. Daí temos aqui o judeu. Gente, esse daqui é polêmico, mas é a peça. É da época. E lembre que o Gil Vicente, ele era um cristão fervoroso. Então, o judeu, ele vai pro inferno. O símbolo dele é um bode, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele representa a intolerância religiosa, de acordo com Gil Vicente. É porque naquela época só poderia ser cristão. Se tivesse outra religião, diziam que não ia para o céu. Daí, pois é. E agora vamos pro último. Que é os 4 cavaleiros. Cavaleiros. Tem o nome. Os 4 cavaleiros. E eles foram direto pro céu, porque eles até, como é que eu posso dizer pra vocês? Ficaram batendo boca lá com o diabo e tudo mais. Porque eles morreram em guerra, que foram a Guerra das Cruzadas. E eles foram direto pro céu por causa que eles estavam lutando pelas terras cristãs, alguma coisa assim. Porque eles estavam lutando por Jesus, por isso que eles tinham o símbolo da cruz na roupinha deles. E eles vieram com a roupa da Cruzadas, o escudo da Cruzadas e a espada para lutar pelos direitos da terra cristã. E foi isso. Bem, os personagens são arquetipos que simbolizam diferentes aspectos da sociedade da época, permitindo críticas sociais e morais. E por isso que eu digo que é só em visão da época, porque o judeu talvez não devesse ir para o inferno, dependendo das ações dele internas. Não só por causa da religião, é isso que eu quero dizer. Bem, dando uma conclusão geral aqui, Alto da Barca do Inferno é considerado uma obra de inimaginável importância para a literatura, tanto brasileira quanto portuguesa, até porque eu já disse umas centenas de vezes aqui, ele foi o pai da dramaturgia portuguesa, então ele é bastante importante, especialmente no contexto da literatura portuguesa e da medieval. Tem tudo isso, gente. E algumas das razões da sua relevância têm a inovação teatral. Gil Vicente foi o pioneiro ao desenvolver o gênero do alto. Depois, se vocês quiserem, eu dou uma outra aula explicando o que seria esse gênero do alto. Uma forma de teatro medieval que incorporava elementos dramáticos. Resumidamente, seria isso. Humor e moralidade eram os pontos fortes do alto. Eles traziam humor para criticar algo sem a pessoa perceber, vamos dizer assim. E no final ela refletir. Sua abordagem inovadora influenciou o desenvolvimento do teatro português, que nem eu já falei. A crítica social.
A peça, eu também já falei um trilhão de vezes aqui, é uma sátira que critica os vícios da sociedade da época do Renascimento e etc. E essa abordagem crítica também contribuiu para a tradição de educar e de usar no teatro formas mais fáceis de, como é que eu posso dizer para vocês? Julgar a população, fazer elas refletirem e etc. Personagens alegóricos também foi bastante importante. Os personagens do Alto da Barca do Inferno são alegorias que representam diferentes classes, que nem eu já falei, e características morais e também profissões, que nem a do frade. Ser frade é uma profissão. Ah, nossa, gente, eu esqueci de falar de uma das personagens. Eu falei dela no início do vídeo, mas eu esqueci de falar aqui. Eu vou pôr um resumo dela aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês talvez não vão querer assistir tudo. Vou pôr um resumo dela aqui do lado. Ela também é bem polêmica, foi ela que, várias e várias aspas, vendeu o acompanhante pro frade. Sim, a história toda se junta. No final eles até se encontram na barca lá e dizem: foi você que me vendeu a Florença. Toda a história bem amarradinha, bem bonitinha, por isso que fez também bastante sucesso. Como é que eu... Onde foi que eu parei? Ah, tá. Essa técnica influenciou outras obras que utilizariam personagens simbólicos para transmitir mensagens mais amplas. Por exemplo, do anjo, significa todo o céu, toda a pureza de tudo e aquilo e etc. E também trata de temas universais, por exemplo, a ganância, trata da corrupção e etc. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre cada um dos personagens de maneira mais ampla, resumida, mais agregada, vocês também põem aí nos comentários para eu poder fazer o vídeo futuramente, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça do like e de se inscrever. Beijão, galera! Olá, da barca, abre-te a vela, porque aqui temos gente maré. Que é teu tubarão? Enquanto eu gravava ali o vídeo da interpretação do Alto da Barca do Inferno, a Jaime ficou me estranhando. Que foi, nenê? Que é? Você é tão linda, cara. Você é linda, menina. Ai, mas que nenê bonito. Ai, meu Deus do céu, apaixonada nesse nenê. Você quer participar? Meu amor. Você quer participar? Você quer? Oh, meu Deus do céu. Você é muita mãe, mamãe. Eu sou muito manhosa, mãe. Olha minha pança. Olha minha pança. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho uma pança muito totosa. Menina, mamãe.